Entre outras coisas que é importante para nós aqui no Brasil, é a compreensão do nosso momento político. E para isso, eu trouxe o Dr. José Stelli. O Dr. José Stelli, ele é brasileiro de Curitiba, e como eu, ele também é americano. Nós somos brazucas, eu acho. Né? Nós somos brasileiros americanos. Mas mesmo sendo americanos, nós jamais deixaremos de ser brasileiros. E a nossa preocupação talvez seja tão intensa quanto a de vocês aqui. Você pode viver na Antártica e você não vai deixar de ser o que você é. Isso aconteceu conosco, ok? Tanto o José como eu, a gente tem mais de 40 anos de Estados Unidos. Sim? O José, ele é de Curitiba, ele estudou artes e literatura. Só que ele tem 30 anos lecionando arte, literatura, né, José? Nos Estados Unidos. E ele tem um PhD em filosofia política, ok? E ele é um autor das palestras da China, que é uma coisa muito interessante, tá? Que ele vai falar a respeito para nós também, que é da reforma constitucional, ok? E com uma continuação do debate sobre constitucionalidade. Então, nós vamos iniciar a palestra do José, ok? Bem-vindo ao Brasil, ok? Eu peço a vocês que prestem bastante atenção nisso, porque é fundamental colocarmos agora um direcionamento nas ações. E o José vai ser a parte importante para nós, onde nós vamos estabelecer, tá? Academicamente também, aonde vamos chegar. E obrigado por estarem aqui. Obrigado, Dalmo. O livro está publicado online, em inglês, e chama-se, traduzido em português, As Palestras na China. Reforma Constitucional na China, uma contribuição ao debate. Ele foi traduzido para o tailandês e na Tailândia teve muita repercussão, porque a situação da Tailândia é parecida com a chinesa, né? Agora, e foi traduzido também para a língua russa. Tem duas versões chinesas, uma publicada em Hong Kong e a outra, que é a oficial, para ser publicada em Xangai. Estava com o número ISBN, tudo preparado, e ia para já a impressão quando o governo vetou. Eu não vim falar sobre a questão de fraude eleitoral ou acusações a respeito. Eu vim falar que, para dar uma espécie de um pano de fundo, elementos de juízo, né, pelos quais se possa julgar a situação existente, que vai, é claro, como vocês sabem, muito além do problema de fraude eleitoral. Então, em homenagem a Aristóteles, que é o pai do conceito de constitucionalismo, né, então eu achei bom. Aristóteles disse: nunca se deve começar um debate sem definir os termos, porque daí o debate é interminável. Então eu decidi começar com o conceito de democracia, que, como vocês devem saber, vem de demos, o povo, né, e cracia, ou kraten, que é governar por meio de maiorias eleitorais, e pancratos, né, que é aquela luta, é um símbolo, por sinal, do que ocorre no processo democrático, né, aquela luta impiedosa da antiga Grécia, no período da decadência, por sinal, não no período clássico, em que os boxeadores colocavam pedaços de bronze e ferro nas luvas para ferir o adversário. Então, pancrato significa, na realidade, o que em inglês chama-se hoje em dia ultimate fighting, que é
novo esporte, mas só que o nosso não tem essa, né? Então significa poder total, basicamente, né? Sócrates foi o primeiro filósofo grego a perceber que a democracia não tem essência normativa, né? Aristóteles, então, o pai da política, decidiu, escreveu que a democracia não é uma constituição. Ele condenou, por exemplo, os regimes em que o povo governava por maiorias em assembleias e não de acordo com o direito, o nomos, né? E, ao mesmo tempo, ele dizia, se democracia significa governo do povo, então um governo de uma maioria não é o governo do povo, é apenas o governo da maioria, quem ganhou a eleição, né? E ele percebeu, porque isso está relacionado ao teatro, uma arte muito trabalhada pelos inimigos da liberdade, em que ele percebeu que a democracia gera a impiedade, desrespeito aos pais, às autoridades, aos professores, em toda a população, né? Principalmente entre os jovens. Mesmo assim, ele achava que o povo devia ter alguma participação no governo. Isso foi, na Idade Média, houve concordância com Tomás de Aquino, o grande filósofo da época. E depois Montesquieu, Locke e os constitucionalistas americanos também seguiram a ideia de Aristóteles de que o povo deveria ter alguma participação no governo. Então, qual é a solução política, né? Os americanos, partindo dessas ideias, levaram em conta também o problema dos limites da razão, né? Quer dizer, a razão humana é imperfeita e como é que nós controlamos então os impulsos, né, de que a mente é sujeita sobre certas imagens e impressões, de que o problema devia ser resolvido, então o problema de vivência política de uma sociedade devia então partir de uma carta constitucional. Ou seja, escrevem-se os limites do poder e os limites da liberdade. E então isso é uma espécie de contexto ético, político, que ajuda a formação de juízos corretos nas ações humanas e na formação das leis e das ações governamentais, né? E isso, é claro, ajuda o processo social, estabelece paz, né? E leva à liberdade do indivíduo e, com muita importância também, defende a integridade do Estado. Nós, obviamente, no momento, nos Estados Unidos, aqui, estamos com um problema nessa área, né? O Estado não está íntegro. Eu vou passar nessas ideias que eu estou repassando aqui, estão contidas, na maioria delas, nos livros de Hayek, já publicados no Brasil, Os Fundamentos da Liberdade, Direito, Legislação e Liberdade, Caminho da Servidão, de cujas traduções eu participei na década de 80. Né? Agora eu quero, rapidamente aqui, se possível, passar a um conceito de democracia que é crítico da ideia geral que se tem da democracia, né? Então, a ideia básica de Schumpeter, né, de Joseph Schumpeter, o grande economista e cientista político austríaco que viveu nos Estados Unidos, pelo menos a segunda metade da sua vida, é que ele diz que a democracia é apenas uma ferramenta política subsidiária.
e que, portanto, é um método político e não um regime político numa Constituição. Ela tem que, se ela for trabalhar no sistema político, ela tem que ser limitada, dirigida, condicionada por regras governamentais, pelas regras constitucionais e pelo próprio conceito de direito. E no caso do Hayek, que não gosta de falar em direitos individuais, ele prefere definir a coisa em termos da própria necessidade do processo social. Quer dizer, o processo social tem uma natureza, e então a Constituição e o lugar da democracia, do método democrático dentro desse sistema, tem que se coadunar com a necessidade do processo social, de como as pessoas vão viver umas com as outras, né? É interessante que o Schumpeter disse que nós temos uma visão irrealista da democracia. Nós atribuímos a ela apenas aquelas qualidades civilizadas que ela obteve nos últimos 200 anos, digamos, porque ela foi cerceada por regras constitucionais. Mas ele não deixa de apontar, né, que o método democrático é baseado na ideia de sobrepujar o inimigo a qualquer custo, né? Ou seja, a imagem positiva que nós temos da democracia deve ser equilibrada por uma filosofia diferente, né, que coloca uma visão realista para que nós possamos entender o que está acontecendo. Então ele diz o seguinte, que, por exemplo, democracia significa simplesmente governo da maioria. Não significa outra coisa. Não é Constituição. Então ele diz a perseguição dos cristãos, por exemplo, no Império Romano, as pessoas queimadas em fogueiras por serem bruxas ou hereges no regime de Calvino em Genebra, aquelas pessoas, moças, crianças até, que foram enforcadas. Na Nova Inglaterra, elas foram vítimas do processo democrático, porque as pessoas, na sua maioria, naquelas situações, concordavam em que isso devia ser feito. Porque até no caso principalmente dos religiosos, e a questão romana também era basicamente religiosa, por causa da adoração do imperador, né? Porque eles estavam numa causa divina, basicamente. Então seria correto fazer aquilo, né? Então ele faz esse teste, né? Ele disse, ok, vamos ver quão democrático você é, né? Então, vamos dizer, você seria a favor de uma Constituição democrática que produz esses resultados? Ou você seria a favor de um regime não democrático que impeça esses problemas, né? E ele deixa essa resposta para cada um decidir. Então, ele conclui, né, que o conceito de democracia inclui regimes que estão muito longe do que nós pensamos que é democracia, mas falamos em democracia ou defendemos a democracia. Quer dizer, então, se é apenas um método político, então, isso é interessante porque ele nos leva a perguntar como é que funciona esse método, né? Quem faz as decisões políticas? O povo. Mas quem é o povo, né? O povo não pode, quer dizer, não consegue governar, não tem competência para governar, por muitas razões, né? Dificuldade de comunicação, por exemplo, né? Porque nós vamos fazer reuniões na base da internet. Alguns não têm interesses em política entre o povo. Existe discordância de valores, aborto ou não aborto, né? E outras mais. Discordância sobre objetivos práticos. Vamos construir a ponte ou vamos deixar a ponte velha, que pode durar mais 10 anos sem problemas, né? Mesmo numa reunião de condomínio, quem vive em condomínio deve saber isso, o processo democrático logo cria injustiças, porque você tem 9 presidentes lá,
dá 9 votos, quem dá 9 pessoas dá 5 contra 4. É claro que os 4 que perderam se saem infelizes, né? Vão ter que pagar coisas que eles não querem pagar, né? Então, o problema, na realidade, é que as decisões não podem se basear só, digamos assim, no que Kant chamava de a vontade do povo. Elas têm que também levar em conta o que se chama a opinião do povo. Então, digamos, a questão normativa de qualquer regra, digamos assim, né, refere-se àquelas ideias que as pessoas têm a respeito do que é certo, o que é errado, o que é ser brasileiro, qual é o nosso... Isso não se faz no Brasil, etc, etc. Né? Os americanos dizem o American Way, isso é contra, né, a nossa maneira de pensar. Existe, então, a questão instrumental, por exemplo, que é apenas a vontade do povo. Quando a ponte for construída, essa vontade desaparece, e então os políticos vão atrás de uma nova oferta, uma nova ponte, uma nova estrada, um novo programa para poder se reeleger, né? Então, essas duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Quer dizer, se não colocarmos essa parte instrumental dentro de um sistema normativo, nós vamos ter tirania, né? Então, a gente tem que sempre perguntar qual é a regra, né, normativa ou instrumental que está, ou a opinião do povo ou a vontade do povo que está regendo o momento, né? Eu tenho a impressão que, né, vocês pensando bem o que está acontecendo, podem decidir, né, ter uma ideia de que... Então, tem o problema, por exemplo, democracia tem esse conceito de dar impressão para nós, né, é vendida, digamos assim, para nós como liberalidade, igualdade, participação no processo democrático, etc. Né? Mas significa isso? Não, porque apenas é um governo de maioria, e o governo de maioria não é um governo do povo. Né? Então, e também tem o problema de que algumas pessoas sempre vão ser excluídas, né? Os escravos nos tempos antigos, os hereges em sociedades religiosas, os menores de idade, os turistas, né? Os insanos e prisioneiros, o processo democrático, a busca de votos, chega aos políticos até ir às prisões para catar votos. Né? Então, isso é imoral? Não, de acordo com a democracia, não é, porque isso não depende, né, do que nós pensamos, depende do que aquelas pessoas acham que é correto. Nós poderemos dizer que, né, que enforcar crianças acusadas de bruxaria é uma coisa horrível, mas para eles não era. Né? E então, a democracia deve ser entendida em termos do que aquela maioria quis naquele momento, e não o que nós, ou outra pessoa, a minoria, pensava no momento. Né? Então, todos esses fatores distorcem a chamada igualdade do processo, que nós supomos que existe, mas que na realidade não existe. Né? Então, como resolver o problema? Né? Aí, por volta do século XVI e XIX, começou-se a falar do contrato social. Né? Eu acho que tem a impressão que Thomas Hobbes foi o primeiro a falar disso, né? E daí vieram outros atrás dele. Então, mas essas teorias políticas de contrato social surgiram das teorias políticas existentes, que eram, digamos assim, monarquistas. Né? Então, a vontade de soberania do rei sobre o processo democrático, a concepção democrática que estava surgindo, tornou-se simplesmente a vontade e a soberania do povo. Nada mudou, na realidade. Né? Os Estados Unidos é contra a monarquia, mas o presidente americano age como uma espécie de um rei. Né? Quanto mais a Constituição é invadida pelo processo democrático, mais as coisas começam a passar para o executivo. Né? Por exemplo, o presidente Roosevelt, já na década de 30, com a ideia de salvar o país da depressão, escreveu 3.680 ordens executivas. Né? Isso é um absurdo. O presidente Bush, o mais recente, escreveu cerca de 3.000. E Obama está mais ou menos nessa mesma... Né? Quando eles não conseguem uma vitória no Congresso, que é um poder que deveria cercear o poder do presidente, ou no Supremo Tribunal, ele simplesmente faz uma ordem executiva, né? Parecida com Brasília. Né?
Então, a vontade de soberania traduzia-se nessa vontade. Ou seja, daí surgiu essa ideia de contrato, né, o que o Schumpeter chama de um contrato fictício. Que na época anterior o povo transferia o seu poder para o rei, que os protegia, né? E no processo democrático, o povo, votando individualmente, delega, então, como maioria, mas por presunção democrática, como um todo, independente do fato que não é o todo, aos representantes, né? Isso foi chamado por um filósofo de racionalismo ingênuo, né? E a ideia era, eduque o povo, desde que eles votem e tudo estará bem, né? Russell Harden, né, um importante filósofo cientista social americano, disse, jamais, né, não há nem jamais houve um contrato. O que existe é simplesmente a aquiescência. O povo simplesmente aceita, porque está muito ocupado, não pode lutar contra isso, então aceita o que está acontecendo. Mas não há contrato nenhum, apenas aquiescência, né? Então, mas nessa época, no início, final do século XVIII, início do século XIX, também apareceu na Inglaterra essa filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, né? Que é uma das filosofias mais perniciosas, na minha opinião, né? Então, baseado na ideia de que a maior a felicidade, essa ideia faz parte desse pensamento democrático que estava surgindo e se desenvolvendo na época, e que até afetou a Constituição americana. É a maior felicidade para o maior número de pessoas. É claro, se vocês conseguem pensar sobre isso, o socialismo está ali já à porta esperando, né, basicamente, claro. Então, houve uma revolta filosófica, né, que logo desmontou essa teoria. Mas, como disse Schumpeter, né, no entanto, por mais estranho que pareça, né, a ação política foi se desenvolvendo com base nessa teoria, ao mesmo tempo em que ela estava sendo despedaçada, né? E quanto mais ela se comprovava errada, né, mais completamente ela dominava a fraseologia e o oficial do governo e o discurso político, né? É uma teoria perversa, mas atraente, né? Mas por quê, né? Porque, segundo Schumpeter, né, ela oferece aos políticos 3 armas eleitorais, tanto para se elegerem como para depois continuarem no poder por muitos anos, né? Quer dizer, uma delas é que essa fraseologia enche as massas, né, de razão, né? Ela cria uma oportunidade para fugir da responsabilidade pelos atos políticos. E ela é uma arma poderosa que se pode usar contra os adversários, né? Então, não tem nada de razão, não tem nada de sensibilidade nesse processo. É um processo totalmente agressivo e instintivo, né, que domina tudo isso, né? Então ele diz, ok, como é que nós vamos usar essa, quer dizer, como é que nós vamos usar essa coisa, como é que nós vamos enjaular esse demônio, né, ou esse monstro, e ainda poder tirar algum benefício dele, né? Então ele disse, a democracia, quer dizer, na prática o processo democrático, nada mais que isso, né, é um arranjo institucional pelo qual se chega a decisões políticas em que certas pessoas adquirem o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do povo, né? E essa é a democracia moderna, e aí estamos aí, né? E ela surgiu também junto com o capitalismo, né, na mesma época. Quer dizer, as ideias, por exemplo, capitalistas de vender produtos e tal, né, expandir os mercados, fatias de mercado, começou a aparecer também no processo político, né? Só que existe uma diferença entre vender um celular e vender uma promessa de confiscar terras ou aumentar impostos para distribuir para outras pessoas, etc, etc, né? As duas coisas não têm nada a ver, né? E ela pode ser comparada, então, com a competição econômica, né? E, portanto, ela tem as mesmas características da competição econômica. Ou seja, tentativa de monopólio, partido único, né? Estado de partido único, propaganda falsa, adulteração do produto, todas essas coisas fazem parte da concorrência econômica, né? E também aparece aí a vontade manufaturada, né, pela propaganda, quer dizer,
Será que a vontade do povo é realmente a vontade do povo? Ou será que todo aquele debate, todas aquelas propagandas, tudo que ocorre na TV, nos rádios, no jornal e nos discursos, não está, na realidade, fabricando na mente das pessoas, inserindo na mente do povo, a maneira como elas devem votar, né? Isso também faz parte do sistema, obviamente, né? Então, e ele diz também, ok, a gente fala, por exemplo, em liberdade de imprensa, liberdade de religião, esse tipo de coisa assim, dentro da democracia. Mas ele acha que essas liberdades podem ser até cerceadas, e às vezes são cerceadas pelo processo democrático e pelos próprios democratas, né? E pode até ocorrer o oposto, né? Quer dizer, liberdade de imprensa existe, mas os próprios partidos podem se organizar para comprar a imprensa, ou colocar o seu pessoal dentro da imprensa. Então, como é que a vontade do povo pode se expressar? Obviamente que está tudo corrompido, né? Então, eu preciso trocar de óculos aqui, está ficando muito pequeno. Quer dizer, então, ele diz, ok, o que você pode esperar da democracia? Bem, um processo eleitoral produz um novo governo. Não quer dizer se esse governo é bom, moral ou nada. Apenas vai mudar o governo, né? Então, também faz parte do processo democrático jogar fora um governo quando ele não agrada, né? A vontade da maioria é apenas a vontade da maioria, não é a vontade do povo. Decisões por maioria simples não representam a vontade do povo. A representação proporcional, então os filósofos pensando nisso, disseram, ok, vamos resolver o problema, vamos fazer por representação proporcional. Ou seja, tem, né, 20 alemães na cidade tal, então eles ganham tantos votos. Tem 50 mil japoneses, então eles tantos votos. Tipo de coisa assim, em que a sociedade fica toda repartida, retalhada em pedaços. Schumpeter é contra isso, porque ele acha que, numa época de crise, não vai haver união nacional. Então, ele diz, isso aí é democracia. Nós podemos ainda condená-la como bases em outras ideias, né? Mas é o que temos e é o que está acontecendo. Ele diz, isso não me faz nem feliz nem infeliz. Eu não sou filósofo, ele diz, eu estou apenas apresentando, como cientista político, o que está acontecendo. E esse é o retrato que eu dou dessa coisa, né? Então, essa é a minha contribuição. Eu espero que não tenha passado dos 20, meia hora, mas acho que sim, né? Eu não... Quantos minutos você ainda tem? Já. Pode concluir. Pode concluir. O senhor pode concluir, o senhor tem mais coisas. Quantos minutos eu vou dizer? O senhor achou que 40? Então, vamos passar rapidamente para a cidade de direito. Ok. Eu era para falar sobre, quer dizer, a minha ideia principal era falar sobre o Estado de Direito, mas eu pensei que falar sobre o Estado de Direito sem ter esse retrato da democracia, talvez não fosse suficiente, né? Então eu quero dar uma repassada rapidinha ao conceito de Estado de Direito do Friedrich Hayek, né? Essa definição do Estado de Direito de Hayek, na realidade, é uma espécie de desafio às certas incoerências do sistema constitucional americano, e que também é parecido, de certo modo, com os europeus, né? E que se espalhou por outros países, inclusive o nosso sistema é baseado, de certo modo, nele, né? E ele escreveu esse livro, então, Direito, Legislação e Liberdade, que saiu aqui no Brasil, acho que em 1985, né? E eu convido vocês a lerem esse livro, que
faz uma proposta constitucional de revisão da Constituição, que ele chamou de demarquia, para separá-la, consertá-la com a democracia. Democracia tem essa ideia de poder a todo custo, o poder do povo, e é uma força meio, uma interpretação, assim, uma ideia meio negativa. Demarquia simplesmente, então, governo popular baseado em regras, em leis, né? E ele disse, né, que embora os americanos tivessem construído um regime respeitável, chamado constitucionalismo, eles criaram isso em 1787, né? Mas ele precisa ser, ele disse, esse regime precisa ser modificado porque, dada a influência da ideia de que democracia significa que o legislativo, ou até as pessoas eleitas pelo processo eleitoral, uma vez eleitos, podem fazer o que elas bem entendem. Isso faz parte da democracia. Por exemplo, Hayek viveu na época na Inglaterra, 1939-40, e o socialista inglês Harold Lasky, que tanto influenciou Jânio Quadros, era da ideia de que, quando o Partido Trabalhista viesse ao poder, então a vontade do povo estava resolvida e não precisava mais ter eleições, né? Essa era a ideia dele, né? Então, mas o que está ocorrendo no regime, digamos, americano, no regime brasileiro, nos regimes constitucionais, é que a grande maioria das chamadas leis, que são feitas todo dia aos montes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o número só de regulamentações dos ministérios, em letrinha pequena, assim, é mais ou menos 80 mil páginas de regulamentos que estão afetando as pessoas, né? De maneira que ninguém sabe o que está ocorrendo. Quer dizer, na realidade, por causa que os nossos representantes estão querendo, e isso é estatística americana, 75% do tempo que o deputado, o senador americano usa é para se reunir com pessoas, ganhar dinheiro para a próxima eleição. Ele só tem 20% do tempo, ele está trabalhando, digamos assim, para o povo. E é claro, tem certas coisas que têm que ser feitas, mas muito desses 25% do tempo usado no Senado, na Câmara, são para conceder favores a diferentes grupos organizados que podem amparar a sua reeleição. Já foi descoberto por truques da TV que com $5.000 você pode comprar uma legislação na Casa de Representantes, na Casa dos Deputados Federais dos Estados Unidos. Então, o que ocorre é que essas leis que estão sendo, a grande maioria de leis que estão sendo feitas, não são leis no sentido substantivo, material, normativo, constitucional. São apenas instruções, digamos assim, que os deputados, os senadores dão para a burocracia para fazer certas coisas, né? E como eles não têm tempo de pensar em leis verdadeiras, então eles deixam isso para os ministérios. A burocracia começa a dominar o país, não os representantes do povo, porque os representantes do povo, para começar, não têm interesse em leis gerais, eles têm interesse apenas em como gastar orçamento, como conceder um favor aqui, construir uma estação de ferro com o nome do avô dele em West Virginia. Isso é verdade, né? Então, a Hayek diz, o sistema está todo corrompido, nós precisamos, né, submeter esse sistema aos preceitos do Estado de Direito, né? O Estado de Direito, então, deixa eu ir aqui rapidamente, tem muita coisa. Eu estou tentando resumir para vocês, em 40 ou 50 minutos, as palestras chinesas, que são 18 palestras de 1 hora, né? Então, 18 horas, né, não dá bem para comunicar a ideia, mas vamos ver, né, aqui. Então, então a questão estava, por exemplo, vamos definir primeiro o que é o Estado de Direito e depois passar ao
rapidamente ao programa que ele apresentou para a reconstrução liberal, da reconstrução do liberalismo constitucional. Ok, o que é essa rule of law, então, né? Esse Estado de Direito? Ele é influenciado também pela expressão, a definição de Avi Dicey, né? Esse filósofo da política inglesa do fim do século XIX, que decidiu da seguinte maneira, que o Estado de Direito, né, significa, então, em primeiro lugar, a absoluta supremacia e predominância da lei regular em contraposição à influência do poder arbitrário e portanto, exclui, né, a existência de arbitrariedade, de prerrogativa legislativa também entra nisso, né, a ideia de que se pode fazer o que bem entende uma vez que está eleito, e exclui, então, a existência de arbitrariedade, de prerrogativa, ou de qualquer autoridade discricionária ampla, né, por parte do governo, né, ou dos agentes do governo. Né. Então, ele diz que o governo nunca deve coagir um indivíduo, a não ser na aplicação de uma lei geral conhecida, né? E isso, então, impede abusos de todos os tipos, né? Então, o Estado de Direito, né, é mais do que constitucionalismo, né? Ela requer, quer dizer, ele requer, né, que todas as leis tenham certos atributos, que elas se conformem com certos princípios, né? Então, essa visão, essa percepção da lei, a apreensão do que é a lei, tem uma grande e respeitável tradição. Por exemplo, Immanuel Kant, na Metafísica da Moral, né, ele disse que esses princípios não são apenas leis dadas, né, por um Estado já estabelecido, mas são, na realidade, as leis pelo qual o Estado é estabelecido. Quer dizer, a lei, então, o Estado de Direito estabelece o Estado. Não é o Estado que determina o que é o Estado de Direito. Santo Tomás de Aquino também falou no mesmo sentido, na Idade Média. Ele disse que as leis, para serem justas, devem ser justas a partir dos seus fins, quando são ordenados para o bem comum. A partir dos seus autores, quando a lei que é aprovada não excede o poder daquele que a faz, né? Que é um poder não muito longe daquele que nós temos como cidadão. Né? E também pela sua forma, né? Dos seus atributos, quando as cargas que elas impõem aos súditos são de acordo com igualdade proporcional em relação ao bem comum. Né? Mas os antigos romanos já conheciam esses conceitos, e no segundo, acho que no terceiro século da era cristã, aí por volta do ano 200 e pouco, Julius Paulus, né, já tinha formulado o mesmo princípio. Ele disse: o que é certo não vem da regra. A regra que é feita pela nossa concepção do que é certo. Então, nesse sentido, né, o Estado de Direito, esse rule of law, essa supremacia do direito, né, é uma espécie de campo de força que gravita sobre todas as aspirações do povo, ele deve unir todas as apreensões, deve informar todas as pessoas direta e indiretamente sobre o conceito de justiça, deve reunir a comunidade separada, deve mediar, a relação entre o governo e os governados, sugerindo
obediência natural e promovendo a paz. Então, as estruturas constitucionais podem tornar as violações do Estado de Direito mais difíceis, né? Eles podem também impedir violações por meio de legislação rotineira, né? Ou legislação corrente. No entanto, os legisladores, especialmente aqueles que são produzidos, né, pelo sistema partidário eleitoral democrático, eles, na realidade, raramente limitam sua soberania, que é a soberania legislativa, a prerrogativa legislativa, pela qual eles agem impunemente, fazendo praticamente a lei que quiserem, independentemente da Constituição, né? Então, a Constituição é uma importante freio contra abusos políticos, mas não é suficiente, né? Quer dizer, a própria estrutura do governo democrático, liberal, constitucional, tem que ser refeita. Então, o que ele faz, ele pega o sistema legislativo, que no momento já tem 2 câmaras, e divide esse poder em casa legislativa e casa administrativa, por meio de função. Então, digamos assim, a Câmara dos Deputados fica encarregada, debaixo de leis e princípios jurídicos, e a Constituição, e princípios de tributação, lançados, quer dizer, aprovados pela Casa Superior, seria, digamos assim, o Senado. E ele deixa, então, que o sistema existente de eleições continue para a representação na Câmara dos Deputados. Mas o Senado, que vai fazer leis normativas e gerais, aplicáveis totalmente, quer dizer, a todos, igualmente a todos, o Senado não pode, por causa da sua função, não pode ficar fazendo, digamos assim, regulamentações a respeito de quantos navios a Marinha vai comprar no ano que vem, por exemplo, né? Isso é coisa da Câmara dos Deputados. Então, como o processo democrático pode afetar severamente a questão legislativa, ele, então, diz que o método de eleição, digamos assim, como é que nós chegamos a escolher os senadores, né, é por um outro método. Eu me lembro de que quando Tancredo Neves era candidato, ele disse, talvez foi eleito, não me lembro bem da situação naquela época, eu estava aqui, mas me esqueci. Então, Tancredo Neves disse que o princípio de governo dele era o princípio da probidade e da competência. Isso é basicamente, então, o princípio de organização que Hayek recomenda no sistema demárquico, né, para a formação da Casa Superior, que vai cuidar da legislação geral, que vai rever todas as legislações existentes, vai coadunar todos os livros de lei que são escritos, limpar a sujeira que eles têm, que são privilégios e coisas que ocorrem dentro daquelas leis, e então fazer com que elas se coadunem, fiquem adequadas ao conceito de Estado de Direito e de supremacia do direito. E então essas pessoas, por exemplo, não podem. Ele recomenda. Eu discordo. Eu acho que ele recomenda, por exemplo, que nenhuma pessoa antes de 45 anos seja candidato ao Senado. Mas esses, né, então então, por exemplo, então a pessoa no Senado vai ter segundo o Hayek, vai ter um mandato de 15 anos. Então, todo ano, as pessoas no distrito dele, no estado deles, que têm 45 anos e têm a probidade, têm feito alguma coisa importante na vida, tem um bom currículo, é conhecido como uma pessoa importante e séria, né?
Então, essas pessoas vão se reunir e dentre elas, eleger uma pessoa que vai para o Senado por 15 anos. Mas para que essa pessoa que vai ao Senado não vá fazer arbitrariedades lá e vender privilégios, então, o próprio grupo que o elegeu vai ser o grupo que pode retirá-lo do poder caso ele faça uma coisa assim, né? E então existem outros instrumentos que o Hayek usa para obter para impedir abusos legislativos. E é claro que os abusos da legislação corrente na Câmara dos Deputados está totalmente sujeito às leis gerais da Casa Superior, né? É mais ou menos isso. E existem outras coisas que vocês podem ler no livro dele, Direito, Legislação e Liberdade. Eu recomendo principalmente o primeiro volume, que no Brasil foi publicado num volume só. Em inglês são 3 volumes. E, então, o primeiro volume, que é Normas e Ordem, é uma espécie de treinamento pelo qual você pode entender o que ocorre no volume 3, que é o novo plano constitucional, né? Isso é a única coisa que eu posso ter no momento, não tem mais tempo. Eu estou por aí o dia todo e posso responder perguntas para quem quiser, recomendar livros, estudos, conexões com programas de estudo no exterior ou no Brasil, talvez que eu conheça, né? Porque a situação é séria e precisa muita sabedoria e muita coragem.